Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Sueli. Boa noite, pessoal. Que bom estar com você. Igualmente, querida. Kelly, nós nos conhecemos aí nas redes sociais, né, Kelly? Sim, Partilhamos a mesma só pelas dor, redes. experiências, né? É o que nos uniu aí, né, Sueli? Verdade. Eu sempre digo que as histórias são diferentes, mas as dores são muito parecidas, né? E é assim, agradeço muito a oportunidade de estar compartilhando um pouco das nossas experiências aí juntas, né? Você ter aceitado o convite para estar contando um pouco da sua história e de como você conseguiu aos poucos ir recomeçando, né? Que esse é o maior desafio das mães. É muito difícil se deparar com a dor da perda e não saber o que fazer, né, Kelly? Verdade. Conte um Eu pouquinho posso me de apresentar, você. Sueli? Oi? Eu posso me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem, né? São pessoas que acompanham o seu trabalho. Boa Sim. noite, pessoal. Eu me chamo Kellen. Eu sou aqui de Belo Horizonte, né? A gente está em estados aí diferentes. Eu sou psicopedagoga e atualmente eu sou diretora de uma escola particular aqui em Belo Horizonte. Como a Sueli disse, né? Nós compartilhamos aí da perda, né? Dos nossos filhos e nos conhecemos na internet. Na verdade, eu comecei a seguir a Sueli por causa das postagens, né, palavras de ânimo e de força, e eu tive vontade, né, eu a chamei, mandei uma mensagem para a gente poder estar juntas aí, né, a gente poder se ajudar mesmo. Sim. E aí nós pensamos, então, quando a Sueli falou para eu propor um tema, né, eu acho que o luto é importante, né, a gente está falando, mas eu queria compartilhar da minha história para que vocês entendessem como que eu perdi o meu filho. Eu acho isso que é importante nesse momento, né, Sueli? Para que as pessoas saibam. A maioria que te acompanha aí, que acompanha o seu trabalho, já conhece a sua história, né, da perda de seu filho, com 17 anos, né, seu menino, né, com 17. O meu filho, ele tinha 23 anos, eu perdi o meu filho o ano passado, em 2019, exatamente no dia 27 de junho. Então tem pouco mais de um ano. Eu não sei quanto tempo que você perdeu, a gente não conversou sobre isso, né, Sueli? Quanto Vai fazer tempo? 16 anos. Fez 15 anos esse ano. Meu Deus. Eu tenho uma longa jornada. Eu tenho um pouco mais de um ano que eu perdi o Gustavo. Hoje, por coincidência, eu estou na casa do meu enteado, eu recebi um netinho de presente. Hoje ele faz um mês de vida, a gente está aqui comemorando. Eu não deixei de vir, estou aqui na live, está todo mundo lá comemorando o nascimento dele. E o irmão, em homenagem, colocou o nome do irmão, né? Que é Gustavo. Olha só. Se chama Gustavo. Então, como eu estava falando para as pessoas que estão aqui conosco, eu perdi o meu filho aos 23 anos no suicídio. Foi como se fosse um tsunami, né? Por isso que eu até sugeri o tema da live, que o luto é uma reconstrução. Eu não consigo pensar em outra palavra para aquilo que eu senti, assim. Parecia, quando um tsunami passa numa cidade, né, ou no país, ele deixa marcas de destruição. E geralmente e tem que ser tudo reconstruído. E é exatamente isso que eu senti com a morte do meu filho e da forma como foi.
Sim. É claro que a perda de uma mãe, independente de como um filho parte, né? É sempre, eu acredito que é uma dor que é inigualável. Eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida, mas eu acredito que nunca mais eu vou sentir uma dor tão grande quanto a perda, né, do meu filho. Verdade. E perder um filho para um suicídio, não desmerecendo a dor de qualquer outra mãe, claro, perder um filho, como eu falei, é uma dor insuportável, mas perder um filho para o suicídio, o luto, ele vem acompanhado de outros sentimentos muito fortes, de culpa, julgamentos, né? Então, eu tenho vivido tudo isso. Se alguém me perguntar, nossa, você está bem? Não, eu tenho dias. É como se fosse uma roda gigante. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu não estou bem, mas eu estou de pé. Eu tenho uma fé muito grande, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí da religião, né? Não é o objetivo. Mas eu tenho uma fé, é importante que as pessoas saibam que essa fé, ela tem me ajudado a estar de pé, a me manter de pé, a tentar ajudar outras pessoas, jovens, não é? Porque meu filho morreu aos 23 anos de idade, ele escolheu, né, isso, ele não estava bem, obviamente ele estava doente, um quadro depressivo, infelizmente ele também fazia uso de maconha, o que pode ter, né, potencializado a depressão, porque a gente sabe, é comprovado cientificamente que infelizmente o uso de drogas potencializa depressão, doenças psicossomáticas, esquizofrenia. Então, é muito difícil saber porque alguém se mata, mas a gente investiga, né? A gente vai pesquisar. E é isso, assim, a morte do meu filho foi um tsunami que passou na minha vida. Eu me sinto reconstruindo tudo. É como se eu estivesse recomeçando a vida mesmo. Eu tenho uma filha de 16 anos, né? O meu marido, a minha família. Eu tenho que pensar nas pessoas também que estão à minha volta. Não é que eu tenho que estar bem por causa das pessoas, mas as pessoas que estão perto de nós sofrem também. Muito, não é? Né? Então a gente tem que fazer um esforço para que as pessoas não sofram tanto quanto nós. Sim. E é isso, assim, eu estou reconstruindo tudo, toda a minha vida. Eu saí da minha casa, né? Eu tive que mudar muita coisa, né? Além da dor da perda, eu saí da minha casa porque eu não tinha estrutura emocional para continuar ali, porque eu que encontrei ele, né? Então, é caminhando um dia de cada vez. Não é, Sueli? Você tem aí, né, muitos anos, eu imagino que quando eu tiver, né, passado todos esses anos, eu vou estar melhor. Eu acredito que essa dor, ela nunca vai deixar de existir. Né? Eu tenho isso, eu tenho trabalhado isso, que eu vou ter que conviver com essa dor. E o luto, eu até anotei algumas questões aqui que eu acho que são pertinentes, que as pessoas geralmente perguntam para mim sobre o luto, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Pode ficar à vontade. É um processo, né, gente? É um processo, a gente sabe disso. O primeiro momento, eu não sei como foi para você, Sueli, mas o primeiro momento para mim foi de total recolhimento. Eu me recolhi, eu me afastei das pessoas, eu queria ficar... Eu ainda hoje tenho essa dificuldade, eu prefiro ficar só, sabe? A gente se recolhe, né? Como se a gente estivesse, assim, juntando os cacos. Juntando os cacos, né? Tá tudo ali, tá tudo destruído. Então, assim, o primeiro momento para mim do luto foi recolhimento. Eu fiquei tentando reorganizar os meus pensamentos, reorganizar dentro de mim os meus sentimentos, né? Como eu te falei, eu fui tomada por uma culpa muito grande, muito grande. Aonde eu errei, o que eu deixei de fazer como mãe, que momento da formação do meu filho, em que momento ele precisou de ajuda, eu não percebi. Porque a maioria, principalmente jovens, se estão com dificuldades ou com depressão, às vezes eles disfarçam. Meu filho, ele era um menino muito
tinha muitos amigos, tinha namorada, ele era um menino muito tranquilo, né? Socialmente, era um menino tranquilo também em casa, então, infelizmente, eu não consegui perceber que o meu filho precisava de ajuda. Então, essa culpa, não tem como eu não sentir. Eu venho trabalhando isso, sabe? É um sentimento que tem dias que me deixa no fundo do poço. Eu choro muito, e aí eu oro muito também, né, para Deus tirar isso do meu coração. Mas é importante, é aquilo que eu falei, reorganizar, é recolher, juntar os cacos, né, se recompor. É aquilo que acontece com uma cidade quando passa um tsunami, destrói tudo, então vamos colocar tudo no lugar. E é isso que eu tenho tentado fazer, colocar aos poucos a minha vida, né, os meus sentimentos, a minha cabeça no lugar. E aí, uma pergunta que eu vejo sempre, as pessoas às vezes não sabem como ajudar uma pessoa que perdeu alguém, né, uma pessoa que está enlutada. Eu sinto isso também da minha família, às vezes não sabe o que falar. O meu marido, às vezes, porque o meu marido, ele não é o pai do meu filho, é o meu segundo casamento, então ele às vezes não sabe o que fazer, eu sinto que ele não sabe o que fazer para me ajudar, e eu entendo, né, porque as pessoas realmente às vezes não sabem. Então, de que forma que a gente pode ajudar? Né, o homem de que forma, então, que a mente, né, o cérebro do homem é diferente, né, da mulher. Eu acho que é uma diferença mesmo, a mulher é mais sensível, né, a gente entende isso. Mas a minha filha, né, que tem 16 anos, às vezes eu vejo que ela fica, né, triste de me ver sofrer, né, sofre com a perda do irmão, e vê a mãe sofrendo tanto, e às vezes ela não sabe, né, nem como me ajudar. Então, assim, é importante que a gente saiba, quando a gente tem alguém que está enlutado, né, é importante a gente pesquisar, ver como ajudar. Então, eu vou dizer assim, né, o que eu considero assim, importante para a gente ajudar alguém que está enlutado. Para que isso aconteça de uma forma saudável, a gente precisa ter o quê? Tentar ter empatia. Às vezes não precisa nem dizer muita coisa, né? Eu não sei como que você sente isso, mas às vezes um abraço me reconforta. Às vezes eu nem quero falar nada, sabe? Na maioria das vezes eu não quero nem dizer o que eu estou sentindo. Um abraço, né? Uma acolhida. A empatia eu acho que é importante. Não que ninguém vá dar conta de saber o que a gente sente, né, Sim. Só quem vive imagina, porque a dor, ela nunca vai ser igual para ninguém. Não existe receita. Eu não consigo mensurar a sua dor, você também não consegue mensurar a minha. Sim. O que nós temos em comum é que nós perdemos o filho, mas a dor é diferente. Verdade. E nunca vai ser igual. Eu tá dando um eco aqui para mim, parecidas, né? Mas cada um vai elaborar de uma forma, né? Então é isso, assim, eu acho que tem que ter empatia, né? A gente tem que acolher, escutar, né? Às vezes eu só choro. Não sei como é que é isso para você, mas às vezes eu choro. E aí eu me sinto aliviada, né? Depois que eu coloco para fora. Mas como você mesmo disse, cada pessoa, cada um de nós vai viver o mundo de uma maneira. Porque ninguém vai viver o mundo. A gente tem que ver uma série de coisas, né? Como foi, né? Que nem no teu caso foi nessas condições. O meu foi acidente. Como foi as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, no caso de um acidente, tem pessoas envolvidas, né? Eu falo com mães diariamente que o filho morreu, por exemplo, por um acidente, né? Por um acidente. Às vezes a mãe tem mágoa daquela pessoa que acabou matando o filho, né? Tem a questão da fé, que nem você falou, a minha fé me ajuda muito, foi o que me ajudou também. Eu posso dizer que, olha, 80% foi fé, 20% foi o que eu busquei de conhecimento, mas 80%, e ó, não sei se 99%
acho que foi a minha fé, o resto foi conhecimento, porque nessas horas assim, a gente, das duas uma, ou a gente fica com raiva de Deus ou a gente se apega mais em Deus, né? E eu me apeguei muito em Deus, muito, muito. Meu Deus, a minha vida era chorar e pedir para Deus me ajudar. Então tem a fé. Tem também o temperamento, né? Tem a mãe que eu, por exemplo, eu sou sanguínea. O sanguíneo, ele tem uma forma diferente de se expressar. Eu falo muito, sabe? Eu sou oral, eu falo muito. Então, eu colocava tudo para fora. Tem outras mães que já são, por exemplo, a fleumática, né? A fleuma ali, já tem esse recolhimento, como você diz, né? Quando essa mãe internaliza, né? Eu não, eu de impulso, assim, eu falava, e daí tinha meus momentos que eu internalizava, que eu me recolhia. Mas na maioria das vezes eu falava muito. Até com Deus, eu falava demais, sabe? E tem série de situações, né? Tem a questão, muitas vezes, do estado emocional dessa mãe. Às vezes essa mãe já tem um problema de infância, na questão de perdas. No meu caso, eu perdi uma irmã com 4 anos de idade. Eu estava com 5 anos de idade. E eu perdi uma irmã. E eu não sabia que aquilo tinha me causado tanta dor. Interessante que eu fui entender isso 40 anos depois, que eu fiz um curso e o professor pediu uma biografia. E quando eu fiz a biografia da minha vida, eu vivi um luto. Olha só. E eu perdi a minha irmã, eu perdi um irmão, eu perdi minha mãe, eu perdi um casamento, justamente, né, por conta da perda do meu filho, eu perdi também esse casamento. Eu acredito, não foi exatamente por isso, mas somatizou, entende? Então eu já vinha de um quadro de depressão, já vinha de um quadro emocional de infância muito comprometido. Isso também complica o luto. Então tem uma série de situações que complica, né? O luto, eu sempre digo, o luto é um processo saudável. Mas tem coisas que podem complicar esse luto, né? Então tem uma série de situações. Mas o mais importante nisso tudo é entender. A gente precisa buscar entender os processos das fases do luto, como lidar com as emoções. Você falou aí de juntar os cacos, né? Juntar os cacos, porque a mãe, quando ela perde um filho, ela é diretamente impactada onde? Na alma, nas emoções, na psique, né? E a alma, ela fragmenta, ela fica em pedacinhos, é o coração partido. E juntar os cacos é o mais difícil, né? Porque você consegue, com o tempo, recomeçar, juntando os caquinhos ali, e colar muitas vezes, né? Vai colando os caquinhos, mas sempre vai ficar aquela marca, né? Então, juntar os cacos é muito difícil. Quando você falou em reconstruir, né? Eu já imaginei mesmo um tsunami, porque é realmente isso, né? Passa um tsunami na vida da gente. A gente não sabe o que fazer, não tem um manual de instruções para saber o que fazer, né? E daí a gente é um turbilhão de pensamentos e sentimentos oscilando ali diariamente, que a gente não sabe. É o que eu falei, né? É uma roda gigante. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está. E o fato é que cada um de nós que decide qual que é a maneira que vai atravessar essa experiência, né, Sueli? Sim. E tem uma escolha também. Assim. Você está falando, é necessário viver e entender o luto. É bem isso, Cíntia. É necessário, porque eu lido com mães o tempo todo e eu vejo, e isso aconteceu comigo também, que se a gente não vivencia ali o luto, somatiza, vem dores, vem problemas de doenças, né, físicas, vem problema no casamento, né, casamento, as crianças que ficaram enlutadas, o luto traz muita complicação. É o que eu falei, né? Nós somos afetados e afetamos a vida daqueles que estão à nossa volta. Exatamente. Por isso a gente precisa também escolher, né? Eu preciso me ajudar e eu preciso ajudar as outras pessoas. O que não dá é para se cobrar também, né, Sueli? Eu estou aí de pé, eu estou batalhando, tentando ajudar outras pessoas.
mas nem todo mundo consegue processar nesse tempo. Tem gente que não vai conseguir em um ano, né? E a gente não tem que se cobrar isso também. Eu levei 6 anos. Não me cobro. Eu levei 6 anos. Eu não me cobro, sabe? Assim, eu vou no meu tempo, do meu jeito, eu não fico me cobrando, você tem que estar bem. Não é isso. Não, eu vivo, eu choro, eu falo com todo mundo que eu estou sentindo. Mas eu escolhi ficar de pé, tentar me recompor, me reconstruir para ajudar outras pessoas. Eu acho que a dor, a gente busca ressignificar. A dor, ela está aqui, né? Ela está dentro de mim, é aquilo que você falou. Nós vamos buscar ferramentas para nos ajudar, né? Terapia. Por exemplo, eu uso remédio para dormir. Eu não consigo dormir sem remédio. E é isso que as pessoas têm que as mães, né, que perderam, ou pessoas que estão em luto por qualquer ente querido, é entender que nós precisamos de ajuda, sim. Que não há problema, né? Que a gente vai sentir, que a gente tem que buscar ajuda nos amigos, na família, em profissionais, né? Fazer terapia, para se recompor, para poder se reconstruir. Uma cidade, depois que passa por um tsunami, ela vai conseguir se reconstruir sozinha? É possível? Sim. Né? Então, são pessoas que estão ali envolvidas, que querem, né? E a nossa família é o nosso bem mais precioso, né? A minha família, eu sou muito grata a Deus, eles têm me ajudado muito. Sim. E Deus, né? Tão presente na minha vida. Eu falei no início aí da live, né? Acabei de ganhar um neto de presente. E tem o nome do meu filho. Eu sou muito grata a Deus. Que coisa linda, mesmo né? no meio dessa dor, né? O Senhor tem me fortalecido. Tem me dado força para alertar outras mães. Né, para alertar jovens que às vezes não têm coragem de pedir ajuda, né, como meu filho não teve. Às vezes, infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade que mostra que as pessoas têm que estar sempre bem. Podem sofrer, não podem ter tristeza. E aí os jovens têm receio, né, de pedir ajuda, de falar do que estão sentindo. Então, eu tenho tentado fazer esse trabalho também, sabe, Sueli? De alertar os pais, para os pais voltarem o coração para os filhos. Eu me vejo não uma obrigação, mas é um amor que Deus tem colocado no meu coração. Uma missão, né? Sabe? É uma missão, né? E quando eu penso que uma mãe pode estar sentindo a minha dor, que uma mãe pode estar passando pelo que eu passei, né? Uma mãe está sofrendo aí com um filho que está com depressão, o meu coração, sabe, se enche de mais dor pelo outro. Eu não posso ficar de braços cruzados. É um trabalho lindo que você faz, né, Sueli? O seu trabalho, né, que é lindo, essa tentativa de dar força para as mães. Eu recebi, outro dia, no direct, uma mãezinha falando para mim que ela perdeu um filho, ela mora numa cidade do interior, eu não perguntei para ela qual cidade, né? Falou que perdeu um filho tem 6 meses para o suicídio. Meu Deus. E que ela tá sentindo muito julgamento das pessoas, sabe? Por que seu filho fez isso? Ele tinha... Nunca é uma pergunta para se fazer com uma mãe. Gente do céu. E julgar. O julgamento, né? As pessoas fazem isso. Isso traz muita dor pra gente, tá? As mães que passam por isso, às vezes nem fala que o filho ou a filha morreu dessa forma. Fala que morreu por acidente, coisa assim, justamente por causa do julgamento, né? As pessoas são boas em julgarem, né? Elas não entendem que ali tem todo um contexto naquela família, né? Aquela pessoa, né? Tem problemas ali muitas vezes emocional. E as pessoas são muito boas em julgar, em vez de acolher, abraçar, né? Cuidar, ajudar, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Como eu posso, então, ajudar uma pessoa que está enlutada? Estar disponível, conversar, né? Aceitar o silêncio quando se fizer necessário. Não é? Às vezes a gente não quer nem dizer nada. E é isso, respeitar esse silêncio também, né, Celi? Eu fico imaginando que
você se separou logo depois que você perdeu o seu filho. Sim. As relações ficam difíceis, né? Porque a gente está vivendo tanto aquela dor, né, Celi? Que a gente às vezes não consegue compartilhar e a gente vai se afastando das pessoas. Eu, graças a Deus, o meu marido, ele é muito compreensível. Uhum. Eu falo assim que ele tem realmente tido muito amor e paciência comigo, porque não tem sido fácil para ele, sabe? Eu vejo que tem momentos que ele pede assim a Deus para dar forças, porque ele tem que ter forças para ele e para mim, né? Em muitos momentos. Sim. Tem que ter muita compreensão, né? Estar muito presente comigo. Eu diminuí o meu ritmo de trabalho, sabe? Apesar, né, da gente estar aí com as aulas online, né? Como eu sou diretora, eu consigo trabalhar muito em casa. Uhum. E querendo ou não, isso foi bom também para mim, sabe? Assim, tem me ajudado. Eu estou mais em casa com meu marido, com a minha filha. Eu ficava muito tempo, né? Chorar, chora. Eu sempre digo que as mães, assim como as mães que ganham o bebezinho ali, tem a licença maternidade, eu acho que uma mãe que perde um filho deveria ter também. Porque a mãe precisa vivenciar essa dor. Às vezes está lá no trabalho, dá vontade de chorar, não pode chorar porque está perto do patrão ou perto de outra pessoa, engole aquele choro, né? E aquilo faz mal, a mãe precisa colocar isso para fora, não é verdade? E o fato de estar em casa, eu também fiquei 8 meses sem trabalhar, foi bom porque eu chorei mesmo, eu não chorava, eu gritava, né? Eu ficava louca, eu enlouquecia, eu gritava, sabe? Dentro de casa eu podia fazer isso, né? E eu acho que as mães deveriam ter um tempo para ficar em casa. Eu passei muito por isso. Eu tenho uma grande amiga que me acompanhou, assim, depois da morte do meu filho, ela ficou um tempo na minha casa comigo, ela deixou a casa dela para ficar comigo. Ela fala assim que a pior lembrança que ela tem era do meu desespero. Eu chorava a noite toda, eu fiquei uma semana assim também, eu choro muito, mas essa primeira semana eu chorava, eu gritava, sabe, assim, eu também realmente, eu fiquei totalmente fora de mim, sabe, é uma dor inexplicável, né, não tem como mensurar. Não tem palavras, né? Uma questão que a gente deve falar sobre o luto, é que ele também pode adoecer, né, Sueli? Ele pode trazer muitas doenças, né? A minha mãe morreu de câncer depois que perdeu meu irmão. Ela já tinha perdido a minha irmã quando eu era pequena, né? De meningite. Aí ela estava grávida e ela teve que manter aquela gravidez, né? Estava grávida da minha outra irmã. E quando meu irmão morreu, que daí nós já estávamos todas criadas, né? Os netos, tudo. Ela pegou e simplesmente ela falou, eu não quero mais viver. Ela não aceitou a morte do meu irmão. Ela não engoliu. E olha o que aconteceu. Teve um câncer na garganta e morreu. Eu tinha conjuntivite. Durante anos eu tive conjuntivite, alergia, porque a conjuntivite dá a ideia de que algo se perdeu de vista e que algo que a gente não quer ver, né? Qual mãe quer ver um filho morto no caixão ali sendo enterrado, né? Nenhuma mãe. Então dá essa ideia. Tudo que prejudica a visão, né? Eu tinha uma alergia no corpo, que escamava o meu corpo, e a alergia de escamação dá a ideia de separação. E o que é a morte, né? Thanatos, que significa separação. E eu gosto de falar sempre da Dona Helena, uma senhorinha que uma amiga minha, eu sou muito amiga do filho dela e da nora dela, e os médicos, ela teve um câncer nos ovários, olha só. E a minha amiga, e o médico deu o diagnóstico do câncer e deu 3 meses de vida para ela. Abriram o abdômen dela, daí estava tudo tomado, eles fecharam e falaram, ó, leva ela para casa, ela tem 3 meses aí de vida, dá uma qualidade de vida aí para ela, porque não tem mais o que fazer. E a minha amiga pegou e pediu para mim assim, que se eu podia ir lá visitar a sogra dela. Nesse tempo eu era pastora de uma igreja, e eu fui visitar, daí ela falou, Su, você pode visitar minha sogra? Eu trabalhava nessa época com cura emocional e vinha muitas pessoas doentes, né?
doente fisicamente mesmo, e daí eu começava ali a fazer mapeamento, e a gente começava a trabalhar a alma da pessoa, e a pessoa se curava fisicamente, na família. E eu fui visitar a dona Helena, e eu comecei ali, ela no começo ela ficou meio assim, não me conhecia direito, comecei a trabalhar com ela, descobri que ela tinha perdido uma filha há anos atrás, e ela não vivenciou luto, porque o marido dela tinha abandonado ela um pouco antes, com 5 crianças pequenas, e ela tinha que trabalhar para cuidar daquelas crianças. Então ela tinha amado do marido, mas o que mais doía era ter perdido a filha, porque segundo ela não teve tempo de vivenciar a dor dela. E eu daí falei para ela, dona Helena, a senhora precisa pôr essa dor para fora. E ela começou a chorar o luto dela, depois de anos. Menina, para nossa surpresa, ela foi curada do câncer. Para minha surpresa, surpresa da família, né, da minha amiga, da Débora, do Paulinho, foi curada do câncer. Para surpresa dos médicos, eles não acreditavam, porque ela estava desenganada. Já fazem quase 8 anos, a mulher está ali. Ela é meio vizinha minha aqui, sabe? Tá com saúde, vai morrer de velhinha porque já tá de idade, sabe? Vai morrer de velhinha, mas não do câncer. Mas você vê, o câncer era o quê? Por causa da perda dela. E ela chorou o luto dela, ela fora. E a gente nem olhou pro câncer, porque nós não somos médicos, né? Mas assim, ela começou a conversar, colocar aquela dor para fora, foi curada. Então, muitas mães me procuram, e a maioria que me procuram, elas estão já com problema físico, sabe? Com doenças. Porque ela tem a baixa imunidade, né? O luto, essa dor toda que a gente vive, a baixa imunidade. E o próprio cérebro, é uma defesa do cérebro. Ele acaba expulsando toda aquela informação para o corpo, porque ele não dá conta de processar tudo aquilo, e ele acaba... Isso não é ruim. Quando ele expulsa essa informação para o organismo, para o corpo, o cérebro só está dizendo assim, ei, é tempo de curar, olha para o emocional. Então, quando a mãe, ela entende isso, que está tudo no nível do emocional, porque muitas vezes mães, elas ficam doentes, daí elas vão para o médico, muitas vezes não contam que teve uma perda, o médico acaba medicando, essa mãe pode ficar até viciada em medicamento, e vai voltar aquela doença, por quê? Porque não tratou no emocional. Então, eu tenho um caso muito próximo. Oi? Eu tenho um exemplo muito próximo de mim, que é a minha mãe. Ela perdeu também eu perdi um irmão, eu estava grávida do Gustavo, sabe? Com 3 meses de gravidez. Uhum. Então eu perdi um irmão com 21 anos. E quando a minha mãe... Quando nós perdemos o meu irmão, a minha mãe estava meio que brigada com ele. Os dois tinham discutido, então ele faleceu. A culpa. Os dois estando brigados, sabe? Então a minha mãe, eu revirei a minha mãe do avesso, para você ter uma ideia, Sueli. Ela tem uma dor muito grande e nas costas, né? E a gente, que não consegue nem dizer o que é. Mas eu sinto que é na alma, nós já conversamos sobre isso. Ela faz tratamento para depressão, né? Então a gente vê que está tudo relacionado com as dores que a gente tem na alma mesmo. Eu já vivi muitos lutos. Eu já perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Nossa. Depois eu perdi o meu padrasto, depois eu perdi o meu irmão, eu perdi a minha avó, eu já perdi muitas pessoas, né, da minha família. E agora o meu filho dessa forma, né? Tão abrupta, tão inesperada. O luto, essa questão da morte, para mim, é sempre muito sofrido, mas como eu já passei por muitas experiências, talvez eu consiga enxergar de uma outra forma, sabe? Por já ter vivido tanto, né? Isso na minha casa, na minha família. Mas eu vejo isso muito claro com relação à minha mãe. Eu vejo que ela precisa se perdoar. Sabe, ele também, meu irmão, ele faleceu também por um acidente de carro. E ele estava com um amigo, né? E só ele que morreu. Na época o acidente envolveu um ônibus e 32 pessoas ficaram feridas e só o meu irmão faleceu. Então, tudo isso minha mãe carrega, sabe? O meu filho, né? Um acidente que envolveu tanta gente e só ele foi. Mas eu acredito que
eu acredito e tenho certeza de que quem detém o poder sobre a vida e a morte é o Senhor. É Deus. Ele tem determinado para nós o dia que nós vamos nascer e o dia que nós vamos daqui dessa terra. Né? Então, assim, o luto fica mais fácil essa dor fica mais fácil de vivê-la com o Senhor, sabe, Sueli? Fica mais fácil de enfrentar tudo isso com Deus. Eu não tenho dúvidas de que se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria de pé. Logo depois que eu perdi um filho, uma amiga minha relatou que uma amiga dela, não a conheço, sabe? Perdeu um filho que foi assassinado por engano. Ela perdeu um filho e foi assassinado por engano. Daí a 15 dias, essa mulher morreu. Ela não suportou a dor. Ela teve o que os médicos chamam de coração, síndrome do coração partido. E aí eu fico pensando, meu Deus, poderia ter sido eu. Sim, porque mas ainda o tempo de Deus para minha vida, né? Eu ainda tenho algo para fazer ainda nessa terra. E mesmo com toda essa dor, sabe, Sueli, que eu sinto, né? Eu ainda carrego essa dor, eu acredito. Você pode me dizer isso melhor do que eu acho que qualquer outra pessoa, porque tem 16 anos que você perdeu o seu filho, que é uma dor que a gente nunca vai deixar de sentir. Não. A gente sente a saudade, né? Claro que a saudade, hoje, eu digo, né, por experiência própria, ela não vem acompanhada pelas fases do luto, né? Pelas aquelas dores intensas. Hoje eu sinto uma saudade do luto do meu filho gostosa, entendeu? Mas claro, pensar nele é muito bom, é gostoso, mas é claro que eu queria que meu filho estivesse aqui. E isso dói, né? Dói. Isso dói. Como hoje eu entendo sobre emocional, sobre as questões da alma, eu ressignifico muito rápido, sabe? Às vezes vem aquela tristeza, aquela dor, às vezes até vontade de morrer, de tristeza, mas você entendeu? E rapidinho, eu me permito sentir, eu não deixo de sentir, eu me permito sentir, mas rapidinho eu ressignifico, sabe? Porque hoje eu entendo. É esse exercício que tem que ser feito. Né? Eu com 6 anos, fazia 6 anos que eu tinha perdido o Lucas, eu ainda estava doente. A partir de 6 anos que fazia que ele tinha morrido, que eu comecei a buscar, porque eu falei, chega, eu não aguento mais essa depressão, essa tristeza. Foi daí que eu fui buscar ajuda, aí que eu fui buscar entender sobre os processos, sobre tudo que eu vivi, e eu aprendo todo dia, hoje ainda eu aprendo, hoje eu busco conhecimento na área. Então hoje eu entendo, sei como lidar com as minhas emoções, e é isso que eu procuro passar para as mães, entendeu? Porque sabe qual que é o desafio, né? A questão é que a nossa sociedade, existe um preconceito acerca das doenças psicossomáticas ou mentais. E o nosso cérebro, ele adoece, né? E o luto, como você já colocou, pode trazer doenças que vão ser apresentadas através do nosso corpo. O nosso cérebro precisa ser tratado. Você é pesquisadora também, né? Eu tenho me tornado. E a gente sabe que o sistema límbico, que é responsável pela nossa memória, né? Que vai exatamente provocar, né? Ou vai criar essas células que causam a depressão. E o mesolímbico, que é responsável pelas nossas emoções. Exatamente. Né? Então, o cérebro fica adoecido. E a gente precisa tratar. É o límbico e o reptiliano que vão acessar memórias antigas. E o que é memórias antigas? O que aconteceu ontem, há 10 anos atrás. Então, eles vão estar processando, eles vão estar acessando essas memórias. Só que a gente precisa ativar o cérebro para mudar, né? Mudar o pensamento para as coisas começarem a mudar na nossa mente. Não é uma tarefa fácil, é difícil entender isso. Não é. É um exercício também, né? Quando eu me pego, pensando muito,
na forma como eu encontrei o meu filho, né? Do jeito que foi. Porque eu havia deixado ele, era 12h25, 1h10 eu encontrei ele morto. Nossa. E eu fui a última pessoa que falou com ele. Então, quando eu começo a pensar naquele momento, de tudo que nós conversamos, de como eu encontrei ele, isso traz muita dor para mim. Então, eu tento mudar os meus pensamentos, eu tento pensar em outras coisas, sabe? Eu oro, eu me coloco de joelho e peço para Deus, falo, Senhor, me ajuda. Porque não é uma tarefa fácil. Não é. Não é mesmo. Olha, eu sempre Precisa digo... ter muita força. Isso que eu ia dizer agora. Eu sempre digo que nesses momentos nós temos que ser frágil, né? E se permitir viver aquela situação, aquela dor específica, né? Porque nós somos muito fortes. Uma mãe que perde um filho, ela é muito forte. Não é para qualquer um. Essa dor que nós vivemos não é para qualquer pessoa. Outra pessoa, não sei, eu não sei nem como falar isso, mas nós, mães que perdem filhos que não tem nem nome, não tem um nome para isso, né? Nós, mães, eu, você e todas as mães aí que perdem filhos, nós somos muito fortes. Só que nesses momentos de dores nós temos que nos fragilizar mesmo, né? Se permitir sentir essa dor e realmente é necessário pedir ajuda de Deus, né, para conseguir juntar os caquinhos, que nem você diz, reconstruir nossa vida, né? Porque não é fácil, não é uma tarefa, é um desafio muito grande. Muito grande. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode se comparar com ninguém. Mas aquela pessoa conseguiu, tá bem, tá feliz. Cada um tem uma história de vida única. Cada um viveu, né? Aquilo que você falou. Você me contou aí a sua história, da perda da sua irmã. Não quer dizer que eu também passei. Mas nós somos únicos. Cada um de nós vai enfrentar essas situações de uma maneira bem singular. Exatamente. O importante é a gente entender. A gente sofre? Sim. O importante é a gente entender que a gente precisa assim, de ajuda, né? Não, buscar isso na família, buscar isso em profissionais, se for necessário, não é? Exatamente. E principalmente em Deus, né? E em Deus eu não estou falando de religião X ou Y. Eu estou falando de entrar no seu quarto, se colocar ali junto com o Senhor. Eu conto tudo para Deus, sabe, Sueli? Tudo. Mesmo o Senhor sabendo que eu estou sentindo. Sim. Né? Eu creio que não há maior psicólogo do que Deus. Né? Então, assim, eu sinto o Senhor me acolher, eu sinto Deus me abraçar. Então, eu conto tudo para Ele. Eu sei que Ele sabe o que eu estou sentindo, eu sei o que Ele sabe que vem à minha mente, no meu coração. Mas mesmo assim eu falo, coloco mesmo, Senhor, hoje foi difícil. Tem dias que eu tenho dor no corpo inteiro. Eu acordo e durmo com dor, meu corpo fica doendo. Sim. Tão grande que a dor na alma, o corpo dói, sabe? A cabeça dói, as pernas, enfim. Eu falo às vezes com meu marido, assim, às vezes eu estou deitada assistindo um filme com ele, eu falo, amor, eu estou com muita dor no peito. Eu sinto, sabe, aquela dor assim dentro de mim que eu não sei explicar. E é isso, assim, tem mães comentando aqui, né, que estão desesperadas, engordaram muito, não conseguem dormir, né, enfim. Precisa buscar ajuda. Né, Sueli? Sim. E a gente está aqui para isso, né? Eu me disponibilizo, eu creio que você já faz um trabalho lindo aí, né? Eu estou começando isso agora, assim. Eu tenho tentado... Para batalhar, né? Para ajudar. É muito bom, né? Bom no sentido assim, bom poder ajudar. Não foi boa a experiência. Sim, poder ajudar, exatamente. Fazer do limão a limonada, né? Exatamente. Né? É tentar de forma cuidadosa curar essas feridas, né? Que vão cicatrizando. Eu acho que é isso que vai acontecendo. Né? Você já tem 16 anos aí que você passa por isso. As feridas, elas vão cicatrizando. Eu acredito que com o passar do tempo,
eu vou lembrar do meu filho com muita saudade, né? Eu tenho, mas assim, eu vou poder lembrar com mais tranquilidade dos momentos que eu vivi com ele. Agora ainda, para mim ainda é muito difícil, porque todas as vezes que eu penso nele, eu penso no momento que aconteceu, da forma que eu encontrei, eu não consigo ainda, sabe, administrar isso, mas eu tenho batalhado para isso. Eu sei que depois essas feridas que estão na minha alma, elas vão cicatrizar, que vão ficar aquelas lembranças, né, que eu vou conseguir lembrar dele da forma que, não da forma como eu encontrei, mas do jeito que ele era, né, um menino doce, amoroso, muito família, sabe? Eu fico pensando assim, hoje quando eu cheguei aqui, que estava tudo preparado, bolo, né, balão, e ele gostava muito de criança, sabe, Sueli? Eu imagino como ele ia amar esse sobrinho, né? Então, eu acho que a gente vai trabalhando, vai chegar esse momento que a gente vai conseguir ter essas lembranças e que não vai machucar tanto, né? Com certeza. Que vão ser lembranças boas, que vão trazer alegria ao nosso coração. Eu imagino que você pense no seu filho, né? Dessa forma. É o que eu digo, boa, né? Que te traz. É uma ferida, né? A morte deixa uma ferida, é uma amputação. Eu sempre comparo com uma amputação. Então, a morte, ela causa ali uma ferida na alma, né? Com o tempo, aos poucos, vai cicatrizar aquela ferida. E a mãe, ela vai ser sempre uma mãe que perdeu um filho. Porém, ela não será sempre uma mãe em luto. Então, ela vai ficar com essa marca, certamente ela vai ficar com essa marca, né, que é a cicatriz da ferida que foi causada pela morte, pela essa amputação. Então, essa marca sempre vai estar na alma, no coração dessa mãe. Mas ela não vai ser uma mãe em luto para sempre. Ela vai ser uma mãe que perdeu um filho, mas não uma mãe em luto. Essa vai ser a identidade da mãe. Uma mãe que perdeu um filho, mas não vai ser sempre uma mãe em luto. Eu digo isso por experiência própria. Eu digo isso porque eu vivo isso hoje, né? Eu vivo Graças isso. a Deus. Eu espero. Sim, que tem mães que não acreditam que isso pode acontecer, mas eu posso dizer isso. Vai chegar esse tempo, sabe? Que a saudade não vai ser tão intensa, né? Vai ser gostosa, né? É isso assim que eu espero, que eu tenho orado, sabe? Eu sei que tudo que eu estou vivendo é um processo, eu tenho aceitado, né? Aquilo que Deus me designou para eu viver. Então, essa aceitação também é importante. E eu tenho vivido essa dor, sabe, Sueli? E é isso que tem me ajudado a ficar de pé. É passar por tudo isso, né? Um processo e acreditar que vai chegar esse momento. Eu tenho fé, sim, sabe? Enquanto o Senhor me der vida, me quiser aqui nessa terra, eu vou fazer tudo que eu puder para ajudar mães que estejam passando por essa situação, né? Como eu te falei, jovens que não conseguem, às vezes, pedir ajuda. Eu tenho me disponibilizado, sabe? Eu tenho conversado com muitos jovens também. Olha só. E é isso, né? A gente precisa ressignificar a nossa vida. Para tudo existe um propósito. Eclesiastes 3:1 diz que todas as coisas, para tudo aquilo que acontece debaixo do céu, existe um propósito. É verdade. Eu creio que é propósito de Deus nós estarmos aqui, né, nessa noite, conversando sobre os momentos, aquilo que nós vivemos enquanto mães, para que a gente dê forças para outras pessoas, outras mães que precisam, né? Sim. Dessa força, né, dessa ajuda, né, Sueli? É verdade. É bem isso, né? Olha, tá dando quase 1 hora e o Instagram, em 1 hora, ele corta tudo. Sim. Então, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite de participar dessa live. Que bom que você assim,
tá ajudando, né? E deixa aí o teu contato, Kelly, para as pessoas que precisarem, para as mães que estão passando por isso, né? Como que claro, o Instagram, meu Instagram é @KellyNantes. Ele é aberto, né? As pessoas que quiserem podem me solicitar lá no direct. E você também tem o meu WhatsApp, né? Se alguém precisar, você pode passar, eu estou à disposição para conversarmos, para orarmos juntas. Eu estou à sua disposição também, tá, Sueli? Que você precisar de mim, pode contar comigo. Viu? E vou que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te abençoando para que você consiga alcançar, né, tantas mães que precisam. Que Ele continue te usando como esse canal de bênçãos na vida de tantas pessoas. Amém. Tá bom? Quem quiser Deus te abençoe. Também, eu tenho minhas redes sociais aí, Sueli Elavo Oficial, Facebook. Eu tenho meu canal novo lá no YouTube, tem muito conteúdo para ajudar vocês que estão passando por isso. Tem o meu site, suelielavo.com, Suelielavo, olha só, esqueci a cabeça, suelielavo.com.br. Lá também tem muito conteúdo, quem quiser ir lá no meu site, aqui na descrição da bios tem um livro, não é nem um e-book, um livro onde eu conto a minha história. Quem quiser baixar lá é gratuito, onde eu conto a minha história de dor, o que o amor, né, causou em mim, porque quando a gente perde um filho parece que o amor intensifica, né? E como que eu superei toda essa dor. Então eu conto toda a minha história nesse livro. Pode ir lá na bios, é gratuito, mãe, se você quiser baixar. E é isso, estamos aí, eu, Kelly, para ajudar mesmo, para dividir, né, esse fardo tão pesado, essa cruz pesada de carregar, né? Eu sempre digo que Jesus, né, Deus usou aí o sirineu para ajudar ele ajudar a Jesus a carregar a cruz, e nós somos os sirineus que estamos aí para ajudar as mães a carregar essa cruz tão pesada, né, Kelly? Verdade, isso aí. Estamos juntas. É verdade. Um beijo no coração de cada um de vocês. E precisando de vocês. Kelly, um beijo no seu coração, amada. Que bom. E Deus te qualquer abençoe, coisa, viu? Sempre. Tá? É só chamar que nós estamos aí. Eu te peço socorro. Pode deixar. Obrigada. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. E, ó, quarta-feira que vem, mais uma vez, estamos juntos aí numa outra live, tá bom? Deus abençoe, Kelly. Deus abençoe. Tudo de bom. Amém.